Eu já quero te perguntar se em 2026 a gente poderá te chamar de candidato Renan Santos à presidência da República e se o nascimento do partido vai acontecer de fato para permitir isso. Boa noite. Boa noite. Pois bem, se o partido Missão número 14 assim quiser, estaria disponível. Nós vamos naturalmente trazer a abertura de oportunidade para outras pessoas que queiram se candidatar, mas por enquanto meio que está uma candidatura única e, novamente, o nome é Missão e a missão te chama, não é você que chama ela. Se o partido quiser que eu seja, assim eu serei. E o que falta para esse partido ficar pronto? Falta terminar agora o julgamento no TSE, lembrando que é um julgamento muito mais de cumprimento de requisitos formais, ou seja, se a gente bateu o número de assinaturas, que a gente bateu com sobra, se a gente basicamente cumpriu o que a lei demanda, como a gente cumpriu, agora é uma mera formalização. Eu espero em 30 a 45 dias estar com ele formal e apto a participar de eleições. E uma dica, não só a eleição do ano que vem, esse ano eventualmente teremos eleições suplementares em alguns municípios. Podemos ter algumas surpresinhas aí. Já vamos abrir o espaço aqui para o bate-papo, então vai lá, Bia. Vamos lá, boa noite a todos, boa noite. Eu queria saber, então, qual que é o... Agora, pensando para frente, né? A gente está falando de muitos partidos fazendo um movimento contrário, fazendo federalização, fazendo uniões de partidos, e a gente tem, então, uma criação de um novo. Por quê? Eu primeiro vou partir por que eles estão fundindo e por que eles estão fazendo essas federações. Naturalmente, eu não acho que o Brasil tenha muitos partidos. O Brasil tem poucos partidos. O Brasil ele tem muitas legendas. E a legenda tem como fim ser um cartório em que os seus dirigentes negociam elas de acordo com a conjuntura municipal, estadual e a nacional. E muita gente ganha muito dinheiro com isso. Com a cláusula de barreira e a legislação vigente, muitos partidos pequenos foram perdendo seu potencial de barganhar. E, portanto, eles vão se juntando com outros partidos. Dentre os partidos grandes, eles também fazem as federações, como aconteceu a do PP e União Brasil, que o pessoal fica chamando informalmente de PEPUNI. Eu acho o nome meio lamentável, mas cada um com seus gostos, né? E eles fazem isso para aumentar o poder de barganha, por exemplo, fazer um vice, ou eventualmente fazer um candidato ao governo negociando com o Tarcísio. Eu tô rindo um pouco do PEPUNI aqui, mas peço desculpas. Eu vi o pessoal falando União Progressista também, né? Não, o nome acho que é União Progressista, mas PEPUNI foi o nome que eu vi o pessoal chamando nos corredores lá em Brasília. Eu tive uma reação similar, eu ri também. Mas cada um, novamente, no meu chama missão, o deles é PEPUNI, cada um com suas escolhas. E eles, na prática, querem barganhar, então eles fazem essas federações para barganhar. No nosso caso, como tem poucos partidos no sentido ideológico, no sentido burkeano, defesa de uma agenda, defesa de uma parte da população, nós estamos cumprindo esse papel, né? Nós temos um corte geracional muito claro, nós representamos um tipo de pensamento e as aflições de uma geração Z e de uma geração millennial que não se vêem representados nos partidos atuais e de uma parcela da direita que não é bolsonarista. Como esse público existe e esse público tem voz, a gente resolveu dar voz para essa parcela da população. Isso cumpre, na prática, os requisitos do que é ser um partido. Vai lá, Bruno Musa. Boa noite, Renan. Boa noite. Eu gostaria de voltar um pouco no tema anterior, a respeito da ideologia partidária que você mencionou. Achei interessante você falar, tem muitos partidos, mas na verdade tem poucas ideologias, né? Você tem muitas siglas ali, mas a ideologia realmente é uma coisa que eu bato muito. Não dá para você ter 30 e poucas ideologias, não tem. Eu não sou político, eu sou do mercado financeiro, eu sou um economista, eu tenho um viés liberal-libertário, então eu realmente gostaria de voltar nesse teu ponto. Como é que você pretende mudar essa ideia quando se o partido vier a crescer numa proporção interessante, de perceber que determinadas siglas estão lá única e exclusivamente para parasitar em cima do orçamento público? É uma boa pergunta e eu vou responder com uma provocação. Eu não quero que a percepção pública sobre os outros partidos se altere. Eu quero que as pessoas saibam exatamente o que esses partidos são. Perfeito. Eles são parasitas. Exato, eles são parasitas, todos eles são parasitas. O PL é um partido de parasita, o PSD, do Partido do Kassab, é um partido de parasita, o MDB, todos eles são. E, ironicamente, a gente tem que colocar aqui, os nossos adversários ideológicos diretos são nossos adversários porque são ideológicos. Ou seja, você sabe o que o PT pensa, você sabe o que o PT quer. Você sabe o que o PSOL pensa, você sabe o que o PSOL quer. Mesmo que eles não cumpram o que eles prometam na campanha pro eleitorado deles. Mas isso é problema deles com a turma deles. A gente aqui fica vendo o campo da direita, né, o suposto campo da direita, ser engolido, como está acontecendo, e esse é o objetivo da candidatura Tarcísio, pelo Centrão. O dono da candidatura Tarcísio chama-se Ciro Nogueira, que é um cara cujo partido compra voto no Nordeste. A vida do PP, que é o partido dele, é comprar voto no Nordeste. O PSD do Kassab, mesmíssima coisa. Aí eles absorveram a direita, a mesma direita que a gente saiu nas manifestações em 2015, 2016, falando, não temos bandido de estimação, tá agora lá na Paulista. Nossa, que discurso lindo do Valdemar da Costa Neto, estou emocionado.
Então, naturalmente, eu quero que fique muito claro que esses partidos, eles são apenas um conjunto de projetos pessoais preocupados apenas com o bolso dos seus administradores e na manutenção desses projetos políticos específicos. Nós temos uma perspectiva, vou dar um exemplo que a gente fez. A gente criou um projeto que chama Livro Amarelo. O que é o Livro Amarelo na prática? A gente está construindo com o nosso time um programa para o Brasil. Este Livro Amarelo, ele está no estatuto do partido, constando, olha, o nosso programa se chama Livro Amarelo, e nós teremos, e assim, vai ter que ser seguido meio que radical, a gente vai ser muito duro, a gente vai ser muito ortodoxo no cumprimento do Livro Amarelo. Dito isso, ele foi usado inclusive como instrumento para o financiamento da coleta de assinaturas do partido. Ou seja, num país em que as pessoas não leem livros, a gente vendeu livros para financiar a construção dele. E isso faz parte de uma sede que a gente tem de ter uma identidade própria e um conjunto de ideias muito próprio e muito original para o Brasil. A gente apanhou muito do bolsonarismo porque a gente não quis baixar a cabeça para eles. Então essa vontade nossa de ter uma identidade, de ter um projeto próprio, é muito forte. A gente quer marcar a história com as nossas ideias. Portanto, para mim vai ter um prazer muito especial demonstrar para o resto do Brasil que os outros partidos são, na prática, a mesmíssima coisa e que nós, de fato, temos um projeto. Só complementando um minutinho, eu acho que a grande parte da população já percebe isso, mas o sistema político me parece que ele é feito para isso. O jogo político hoje permite esse parasitismo. Como é que a gente consegue mudar, de fato, dentro da política? Eu acho que o povo já está percebendo, mas como mudar uma vez lá dentro? Olha, essa é a pergunta de $1 trilhão de dólares, ou de 5,8 trilhões de dólares para o orçamento nosso, não nosso, de reais, né? Porque, na prática, os sistemas de incentivos para um político no Brasil, ou para um grupo político no Brasil, ele é todo distorcido. Perverso. Ele é perverso. E onde eu entro no sistema perverso e onde eu falaria, isto aqui seria um objetivo de vida para a gente alterar. Hoje, o sistema é montado da seguinte maneira: você não tem nenhum tipo de incentivo ou punição para um prefeito entregar um bom desempenho. Sim. Indicadores ligados à segurança, à educação, não são tratados a sério. O que o pessoal leva a sério é voto. O eleitor no Brasil, infelizmente, e eu vou aqui cometer o erro de atacar o eleitor, mas o eleitor, né, não pode ser tratado aqui como um ser tosco, inanimado. O eleitor erra ao não saber punir um prefeito quando ele vai mal, ou mesmo avaliar bom um prefeito que eventualmente fez uma festa, como acontece em vários lugares no Nordeste. O São João determina o bom resultado eleitoral de um prefeito numa cidade pequena no interior do Nordeste. O sistema de incentivo para esses políticos, ele se dá através do voto, e aí o voto se dá através de uma relação quase pessoal que você tem entre o político e o eleitor. É ali que acontece a compra de voto, ela é um processo recorrente. E aí, nas eleições, é montada uma máquina que ajuda o deputado federal manda emendas para esse prefeito executa a emenda, há sempre um desvio aqui e ali, é enviado dinheiro para os vereadores aliados a ele, e você vai rodando um sistema que não faz sentido. Por isso que a gente não tem melhora em indicadores e por isso que a gente não tem punição também para prefeitos que não vão bem. O que a gente vai propor? Uma alteração nesse sistema de incentivo. Definitivamente, se você for falar em fundo partidário, fundo eleitoral ou envio de emendas, tem que ser baseado em critérios objetivos. E esses critérios objetivos têm que ser desempenho, entrega, desempenho óbvio. Desempenho em educação, desempenho em segurança, cobertura de saneamento básico. Se o sistema for basicamente voto, e hoje o sistema de avaliação para tudo é voto para deputado federal, a gente vai continuar mantendo o jogo como está, com os partidos centrão, que são, desculpa o termo, as grandes prostitutas da política brasileira, se valendo de uma política amorfa, comprando o voto do seu eleitor, e aí chegando lá em Brasília e se apresentando diante de qualquer presidente, não importa se ele é de esquerda ou de direita, com uma conta na mão avisando, você vai fazer o que eu quero, senão eu não voto com você. Isto aqui não funciona. E o pior, a isso a gente dá o nome de democracia. É uma democracia linda, pujante. Não é. Isso é um negócio distorcido e doente. A gente não pode aceitar isso. Então nós queremos alterar isso profundamente. Vai lá, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Eu sei que o Bolsonaro tornou um inimigo, ou o bolsonarismo, né? Uma oposição a vocês, eu quero dizer, desde a criação, teve aquela racha como um todo. Mas eu acho legal você dar esse teu posicionamento. Eu não acho que houve tentativa, eu não acho que houve sequer tentativa. Pode ter tido uma ideia, mas isso na Constituição brasileira não seria crime. Então eu acho legal separar as ideias, porque virou oposição, não virou oposição, defender o que deve ser defendida, a Constituição como um todo no Brasil. Você vê como fundador de um partido e de um movimento, alguma chance no curto prazo de um partido conseguir, um partido pequeno, recém-nascido, conseguir ter algum tipo de influência para mudar esse sistema? Se eu não acreditasse nisso, eu não teria realmente tido todo esse esforço, porque olha, isso foi difícil. O Bolsonaro tentou montar o partido e não conseguiu. O esforço que nós tivemos foi colossal. Colossal. A gente fez o impeachment da Dilma, foi um dos grupos que liderou o impeachment. Na verdade, foi o principal grupo de rua a liderar esse processo. Não foi tão difícil quanto montar um partido. Então, a crença que a gente tem que ter que a gente vai conseguir mudar o Brasil é uma crença muito férrea. É uma crença
não diria messiânica, porque eu não trabalho com política nesses termos, mas eu diria que é uma crença geracional. Eu acho que o time de rapazes e moças fez para montar esse partido só aconteceu porque a crença neles é justamente de que a gente vai conseguir encarar esses problemas brasileiros, não sucumbir às seduções que virão no caminho, porque as seduções da política são gigantescas. Sim. E com base nisso, fazer essa mudança geracional, fazer essa mudança histórica que o Brasil precisa ter. Vai lá, Elias. Aproveitando também, Renan, eu gostaria de perguntar para você com relação à possibilidade que o Missão vai ter a partir da hora que tiver oficializado como partido, né? A gente sabe muito bem que partidos fundados têm ali aquela possibilidade de troca partidária. Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso, até porque existe uma cláusula de barreira o ano que vem que vai ser bem restrita, né? 13 deputados, 9 estados, né? 2,5% de votos válidos, enfim, é uma conta difícil para se chegar, tanto que muitos partidos aí hoje não teriam mais acesso a essa cláusula de barreira. Existe essa possibilidade do Missão abrir para deputados de outros partidos vir e existe também a possibilidade de uma federação do Missão para poder atingir essa cláusula de barreira? Só um ponto. Antigamente era possível isso, não é mais possível porque abusaram dessa possibilidade. O Partido da Mulher Brasileira, à época, fez um puxadinho criativo ali e aí depois foi proibido. Mas nós não saímos convidando, como não estamos convidando por aí a esmo. A ideia de passar da cláusula de barreira a qualquer custo significa que a gente se tornaria, vamos dizer, amorfo rapidamente. Nós não queremos fazer. O nosso objetivo é justamente firmar nossa marca nessas eleições. Esse espaço que a gente tem agora, vai para participar numa eleição, eu usaria para chamar, por exemplo, sei lá, o Kim Kataguiri, né, que naturalmente é um cara da MBL, não esconde de ninguém, acho que ele já também não está escondendo de ninguém, e outros, talvez, o ministro Sérgio Moro, por exemplo, eu gostaria de fazer um convite para ele, né, ele vai concorrer para o governo do Paraná, pode ganhar as eleições do Paraná, inclusive é o favorito para vencer as eleições do Paraná, talvez seria um cara que faria sentido aqui conosco, ele vem fazendo um bom mandato como senador, mas nomes no parlamento hoje não tem, então nós vamos ter que concorrer nas eleições, vou te falar aqui de maneira bem clara, na cara e na coragem. E eu acho que, dadas as limitações que nós vamos impor a certos parlamentares, no sentido de que o cara que vai chegar e falar, não, eu vou chegar, mas eu vou votar aqui no meu estado de um jeito, no meu estado de outro. Eu já ouvi muito. Vieram parlamentares conversar comigo e falaram, não, ó, eu monto o partido aqui no estado aqui pra você, fique tranquilo, vai ser incrível. Cara, eu não tô afim que você faça isso. A gente já montou o partido e você não precisa trazer essa estrutura. Não, mas aqui eu vou apoiar o cara. Não vai apoiar. A gente vai ser bem estrito nisso. E precisa ser. Se a gente não estabelecer, vamos dizer, essa ortodoxia e essa crença nas ideias, a gente vai passar qual mensagem para as pessoas que se mataram coletando assinatura pra gente? A mensagem de que, no fundo, só o partido estava vendo. Não é a nossa ideia. Quer falar algo, Bia? Eu ia perguntar, então vocês estão dispostos, por exemplo, a abrir mão de talvez ter várias candidaturas no ano que vem em prol da ideologia do partido, em segurar mais um pouco para o partido realmente acontecer? Não, a gente vai ter muitas candidaturas, mas o que a gente vai fazer nós não vamos ficar trazendo políticos de fora a qualquer custo com o objetivo de passar a cláusula de barreira. Todo mundo sabe que todos os partidos estão desesperados para passar a cláusula de barreira. Essa eleição vai ser muito difícil. E aí eles estão federando, estão se juntando, tá rolando uma confusão. Nós não vamos concorrer com essa pressão. Nós temos que apresentar uma ideia de Brasil diferente. Esse é o nosso objetivo. Renan, hoje eu acompanhava aqui uma repercussão sobre uma fala sua nas redes sociais, que foi o fato de você dizer que se você tomasse posse como presidente da República, a primeira coisa que você faria seria ir até uma das comunidades do Rio de Janeiro para libertar as pessoas que estão lá sob o crime organizado. Isso dividiu bastante opiniões e eu quero entender mais profundamente e não além, e não somente o recorte que vai para a rede social, o que é essa proposta sua como um presidente eleito e empossado, caso seja? Em bom português, se nós ganharmos as eleições para 2026, o tema número 1 do nosso mandato será a declaração de guerra ao crime organizado, será a transformação da concepção do crime organizado como organização terrorista, trazer para o Brasil o conceito do que é conhecido lá fora como direito penal do inimigo, do jurista Günther Jacobs, a ideia do direito penal de terceira velocidade, que já é muito discutido lá fora e que inclusive tem influência no direito americano, na Europa tem, que é a ideia de você tratar alguém que recorrentemente comete crimes e que sequer aceita a lei pátria como sua lei, como um inimigo. Portanto, o direito tem que ser rápido com ele, as leis penais têm que ser rápido, o processo penal tem que ser rápido e as punições têm que ser muito duras. Mas aí você vai depender de outros poderes, né, dos quais você não teria influência. Naturalmente, mas se a população decidiu eleger um candidato de um partido nanico,
que recém surgiu, e ele chegou à presidência da República, com certeza a campanha foi gloriosa. E esse será o tema principal desse mandato. E nesses 100 primeiros dias de mandato, que os presidentes da República costumam contar com o beneplácito institucional dos demais poderes para poder iniciar a sua agenda, eles já vão saber qual é a nossa agenda. Tanto que eu falei essa frase que é, no primeiro dia, o presidente da República tem que se encontrar junto com o seu governador, que espero que seja não é demarcação vaga, mas nós temos a liderança do Rio de Janeiro, o bombeiro Rafa, que por enquanto é nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer a primeira ocupação para demonstrar que o foco nosso é esse. Nós precisamos libertar 25 milhões de brasileiros que estão presos na mão do crime organizado. E é esse o recado que a gente precisa dar. Mas me explica, assim, esse projeto em movimento, assim, o que seria essa ocupação? Como é que você subiria nesses lugares como uma autoridade, em locais que são tão inóspitos? Não estou falando que eu vou pegar uma arma e vou fazer isso, tá? Realmente eu nunca tirei nem de paintball, então não seria exatamente o melhor combatente num cenário de guerra. Entendi. Mas eu acho que um líder político, ele tem que estar junto aos militares no sentido institucional. Eles precisam se sentir respaldados pelo que está acontecendo. Eles precisam entender que institucionalmente eles não vão estar abandonados. Não adiantava nada. Ou quando o Temer fez aquela GLO, ele faz a GLO, nomeia um general e fica lá em Brasília olhando. A participação tem que ser próxima. E não pode ser uma participação também malandra, como foi a do Wilson Witzel, que desceu de helicóptero daquela vez. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque esse tipo de coisa desvaloriza uma ação que é muito nobre para os brasileiros, que é a retomada do próprio território e a libertação dessas populações. Então, em bom português, a gente precisa fazer uso das polícias, mas não só das polícias. Porque o crime organizado no Brasil hoje é uma instituição, vamos dizer, nacional. Ela está presente em todos os estados. Eu não vou conseguir resolver a questão carioca se eu não for para o Paraná ver a fronteira com o Paraguai, porque tem droga passando por ali. E também tem droga que vai passar por outros estados. Então, eu vou ter que ter uso da Força Aérea, a gente vai ter que fazer um trabalho de fronteira. É um trabalho multifatorial. E também tem que ter alterações nas leis penais, leis de processo penal, para você poder fazer esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento, que é um enfrentamento geracional, porque representa, na minha geração, uma ruptura com as formas de pensar não só, vamos dizer, dos constituintes de 88, mas de quase todas as escolas de direito penal no Brasil, que pensam muito mais na ressocialização do que na punição, ela representaria essa mudança, uma mudança no enfoque e no enfrentamento. E uma coisa que é curiosa, eu comecei a tratar desse assunto nesses termos desde o ano passado, e desde então eu estou vendo outros pré-candidatos à presidência da República repetindo ipsis literis o que a gente está falando. E ipsis literis, eu vi o Caiado teve presente aqui. Então tá todo mundo te copiando? Eu sinto que sim, eu nunca vi. Eu vou fazer uma pergunta um pouco nessa linha, esse é um gancho. Pode aproveitar, já. O campo partidário da direita já está bastante congestionado, né? Você tem PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, fora as siglas menores. O que o Missão pode trazer de diferente nesse campo da direita e o que te leva a crer que o eleitor, com tantas opções mais consolidadas, na direita mais centrão, na direita mais conservadora, na direita evangélica, na direita mais liberal, que é o caso do Novo, ao menos da parte econômica, o que o Missão pode trazer, o que te leva a crer que o partido pode realmente vingar, né? Prosperar nesse campo partidário da direita tão congestionado como está hoje? Se você perguntar para todos esses pré-candidatos, a única palavra que vai sair falando e ecoando o coração deles vai ser Bolsonaro. Se o Bolsonaro, e desculpa a provocação, entrar numa banheira hoje, todos os outros candidatos desses partidos eles vão morrer afogados. Eles estão no bolso do Bolsonaro, para ser claro. Todos eles falam que a primeira ação que eles tomariam quando ganhasse a presidência da República seria anistiar o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil cheio de problemas, a gente está partindo para um colapso das contas públicas para 2027, 2028, todo mundo sabe que vai ter esse colapso. A gente está, todo mundo agora eles falam em guerra contra o crime, falando em guerra contra o crime, precisamos enfrentar o crime, vamos falar em desenvolvimento do Nordeste, vamos falar agora como a gente vai ter capacidade de negociar com a China ou com os Estados Unidos, e todos eles correm para falar que a primeira ação que eles vão tomar é libertar o Bolsonaro, porque naturalmente eles querem os votos do Bolsonaro. Eu não vejo nada de original no que eles falam. O Ratinho veio falar recentemente em guerra geracional e substituição geracional dentro da política brasileira, que é literalmente o nosso discurso. Eu fiquei curioso, um cara que está no partido do Kassab, que é uma das maiores velharias, um museu, o PSD, na Bahia então, as oligarquias mais antigas, falando em renovação política via Ratinho Júnior. Eu olho, acho curioso, fico feliz, fico lisonjeado que ele está imitando as nossas ideias, mas eles não têm imaginação, eles não têm nada de novo. O que esses caras vão falar, por exemplo, sobre geração de classe média no Nordeste? O Lula aumentou a popularidade dele agora, ele está vindo com uma série de programas sociais. Saiu agora um estudo demonstrando que houve, vamos dizer, uma queda na pobreza extrema, muito por conta desses programas sociais que estão atingindo a base da população. Só que essa população não está se tornando efetivamente economicamente ativa, de modo a se libertar dos programas sociais e ter uma vida muito mais próspera. O que nós vamos fazer para gerar a classe média no Nordeste? Eu não vejo essa conversa. O que nós vamos fazer, por exemplo, para
gerar complexos econômicos envolvendo agricultura e agroindústria para permitir que o Brasil exporte produtos agroindustriais. A Holanda, por exemplo, que é um dos casos mais emblemáticos, ela fatura mais com produtos agroindustriais do que o Brasil. Mesmo o Brasil seja gigantesco. Isso é sobre agregar tecnologia e inteligência. Eles não falam. Eles vão ver assim, vou contratar um marqueteiro que vai ver o que a direita está falando nas redes. É sempre isso. O que a meninada está falando nas redes? Não tem ideia. Existe espaço para uma direita não bolsonarista? Porque há vários exemplos nos últimos anos de políticos de direita que se descolaram do bolsonarismo e acabaram sumindo. De Joyce Hasselman a outros, aí a lista é grande. Ou seja, isso faz supor que é estrito o espaço para uma direita que não seja atrelada a Bolsonaro, que é o que você está propondo. Existe realmente esse espaço? Você acredita que existe esse lugar, esse nicho? Eu não só estou propondo, como nós somos a prova viva de que existe. O MBL sobreviveu a tudo isso. A Joyce acabou. Todos aqueles que tentaram uma estratégia de puxar o saco do Bolsonaro o tempo todo, fica lá vivendo, encostado no Bolsonaro, depois são independentes, morreram. Nós nunca fomos isso. A única coisa que nós fomos favorável ao Bolsonaro foi no segundo turno da eleição de 2018. Tirando isso, vocês fazem cobertura política, vocês sabem disso. Já no começo de 2019, nossa relação já tinha ido para as cucuias com o Bolsonaro. Não tinha meio. Uma coisa era o quem votar a favor da Previdência, por conta da questão de responsabilidade fiscal que ele tinha. Outra é ser favorável a um governo que era muito ruim desde o início. Nós sempre fomos anti-Bolsonaro, no sentido de entendermos o Bolsonaro como um homem fraco e um traidor. E ele vem provando ser isso ao longo da sua história. Ele é muito persistente. Há uma resiliência em ser fraco, em ser traidor no Bolsonaro. Isso aí ninguém tira dele. É um mérito mesmo. O cara é resistente nisso. Dito isso, o que eu acho? Se você vai pegar as pesquisas de opinião sobre as intenções de voto dos bolsonaristas fiéis dentro do eleitorado mais jovem, o que você percebe é que ele vai raliando. O Bolsonaro é muito mais forte entre mais velhos do que entre mais jovens. Manifestação ontem na Paulista, se pegar a cobertura, eu fui ver. A idade média, mediana ali, 55 anos de idade. As pessoas eram mais idosas. O bolsonarismo hoje é um fenômeno etário e geracional, tal qual nós. Nós temos todo um campo a crescer. As pessoas mais novas não compram mais a ideia de que nós seremos salvos por um mito, porque ele, sei lá, está lutando contra a ditadura comunista. Isso não soa crível para as gerações mais novas. São pessoas que viram o governo dele um governo fraco. A vida das pessoas não melhorou no governo Bolsonaro, como não melhorou no governo Lula também. Então, há espaço para isso e precisa ter, que esse é o meu ponto. Nós vamos ter espaço. Nós precisamos, igual eu falava, era impossível fazer um partido, o Bolsonaro não conseguiu. Nós conseguimos. Nós somos mais inteligentes do que eles, nós somos mais capazes do que eles, nós trabalhamos melhor do que eles. Naturalmente, a gente comprou uma tese, que é uma tese de sonhador, de nós seremos independentes a qualquer custo. Tá, vocês vão apanhar, vocês vão morrer. Tiveram a chance de matar a gente. Não conseguiram. Aí agora os caras vão ter que aturar. Zanin, a gente vai conseguir. A diferença que nós temos para todos esses caras não é só a inteligência, não é só a capacidade. É porque uma geração inteira de pessoas, especialmente as gerações mais novas, entenderam que ela vai precisar construir o próprio caminho. O Novo, que é um partido que tem mais dinheiro, né, é um partido oriundo da elite brasileira, optou por um caminho que é cômodo. Eles puxam o saco do Bolsonaro. O Novo é o PCdoB do PT. Né? Então tem é o PCdoB do PL. Então o que o PCdoB faz PT, o Novo faz PL. Legal, uma estratégia boa, malandra. Vão crescer fazendo isso. Mas não o suficiente, eles nunca vão ser uma alternativa. Tanto que o Carluxo vai, se ele xingar o Zema amanhã, o Zema, não sei o quê, vou comer o pão de queijo. Caiado foi xingado por eles. E falou, veja só um filho, o coração dele. Que isso, Caiado? Você não é o brabo? Goiás, tal? O Carluxo te bate em público e você aceita? Na pandemia, o Caiado era médico. Médico. Ele viu o Bolsonaro fazer o que ele fez. Falou, em Goiás eu vou fazer diferente. Não teve líder, não teve homem. Líder era o Kim, um japonesinho sozinho lá no Congresso. Eu atacava o cara, o Bolsonaro botou com um aliado dele no Ministério Público, os caras atrás da gente pra prender a gente. E esses caras aí que estão agora falando que são direitas, desculpa, esses caras só são puxa-sacos. Se for falar, qual a opinião do Ratinho Júnior sobre qualquer coisa? Não sei, eu falei, eu amo meu pai. Esses caras não têm opinião sobre nada. A direita brasileira é um bando de oportunista. Eu volto a repetir, se o Bolsonaro entrar numa banheira, esses caras todos morrem afogados. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.